É desse jeito, amigo, é desse jeito. Viva os obesos, né? Os gordinhos vão dominar o mundo. Sabe aqueles trio elétrico lá de Salvador? Pois é. Olha lá se tem um gordinho fazendo coisa errada lá. Só os bombados fazem coisa errada lá, rapaz. Gordinho não faz. Olha, o colombiano Duvier Riascos foi apresentado nesta manhã lá na Toca. Todos estiveram lá e a gente vai comentar disso aqui daqui a pouco. 28 anos. Querem reencontrar o seu bom futebol. Aliás, jogou muito bem na Libertadores de 2013. Ah, mas ele perdeu o pênalti. Pô, mas jogou bem, pô. Foi importante até aquele momento para o Tijuana. E quem traz os detalhes é o Mr. Band, Luciano Dias. Voltando de férias, já me deparo com esta figura impoluta, famosa e o grande amor de Maiara Deslanes. Vamos lá, alô, Mr. Band. Olá, Everton, boa tarde. Bom retorno depois das merecidas férias. Boa tarde, amigos ligados nos Donos da Bola. Amanhã foi de apresentação aqui na Toca da Raposa. O colombiano Riascos chegou, já vestiu a camisa do Cruzeiro. A Raposa comprou 100% dos direitos econômicos do atleta junto ao Monarcas Morelia do México. Os valores não foram divulgados, mas Riascos assinou com o Cruzeiro por 3 temporadas. Ele falou sobre a expectativa de vestir a camisa do Cruzeiro e também sobre a Libertadores. Vamos conferir. Para mim foi algo muito lindo a proposta do Cruzeiro, porque é um dos clubes mais grandes de Brasil, assim que junto a minha família muito contento de esta oportunidade. Agora só queda trabalhar todos os dias muito forte e esperar conseguir coisas importantes em Cruzeiro. O atacante Riascos também foi obrigado a responder várias perguntas relacionadas àquele pênalti da Libertadores de 2013, quando vestia a camisa do Tijuana, pênalti contra o Atlético no Independência. Ele falou que está tranquilo, que se tiver um novo pênalti vai cobrar, e também falou sobre um novo encontro com o Atlético. Provocações já he tenido desde que cheguei na calle, me ven e me empiezan a hablar, pero estou muito tranquilo. Eu vine ao clube muito importante de Brasil. Ahora solo queda responderle con fútbol en la cancha, tranquilo, goles. Eso sí lo tengo claro, con goles y demostrar de que soy un jugador muy importante. Quem também falou com a imprensa foi o supervisor de futebol Beneci Queiroz. Ele falou, logicamente, sobre contratações, principalmente para a lateral esquerda. Os nomes do chileno Mena e do lateral Pará, do Bahia, estão bem encaminhados. Beneci Queiroz espera resolver até quinta-feira estas negociações. A pendência é apenas uma questão financeira. Os valores avançados e pedidos nós achamos que estão acima e vamos trabalhar esse assunto quarta-feira. O Pará também é um jogador que está em negociação. Eu viajo quarta-feira para Salvador para resolver também esse assunto e vamos ver se o Cruzeiro consegue agregar esses 2 jogadores ao atual plantel, visando efetivamente fortalecer e muito a nossa equipe. Uma última informação, o atacante Dagoberto foi reintegrado ao elenco, mas ele pode ser envolvido em uma negociação com o lateral Mena do Santos. Eu volto com você, Everton. Grande abraço. Ô Luciano, o sorriso é fácil na boca do rico, né? Como você sorri fácil. Olha, quem vai assumir esse papel? Eu acho que o Cruzeiro não vai ter um diretor de futebol, né? Então acho que vai rolar meio que uma divisão entre o Beneci e o Valdir, né? Pelo menos é o que está aparecendo. Porque o Valdir nas negociações, fala o Valdir, claro. fala o Beneci. Mas quem manda lá tudo é o presidente, pronto. O presidente definido, está definido. Está com ele, a direção de futebol. Então não vai ter um diretor. Menos mal que seja assim, porque a gente ouviu muitos nomes, César Sampaio, Zinho. Eu acho até que o Zinho seria interessante pela história que ele tem, de ter sido campeão e tal. Mas eu acho que se abrir mão de profissionais que estão no Cruzeiro há muitos anos e que conhecem o Cruzeiro como a palma da mão, se abrir mão desses profissionais para fazer um investimento e uma aposta num cara que não conhece nada do clube, pode conhecer de mercado, mas não conhece do clube, né? Então, o Genta está me informando aqui que o Valdir está de volta do Uruguai. Ele voltou hoje do Uruguai. Voltou hoje do Uruguai, por isso o Beneci foi falar. Foi quem fez a coletiva. Bom, é o primeiro detalhe. O Beneci usa um belo tom cobre, né, nos cabelos, né, um belo tom bacana e tal, uma caju bacana. Agora, sobre essa questão do Mena,
Eu falei com o Paulo Mossa hoje pela manhã, e o Mossa me disse, o Everton, o Mossa é um grande santista, mora em Santos, vive em Santos, morre pelo Santos e tal. Disse que o Mena não foi um jogador que, assim, deixou a torcida com aquele, poxa, vai embora, aquele ar de, nossa, que pena e tal. Será que não estava na hora de apostar no Gilson, hein? Será que não era a hora? Você acha que não, Dimar? Você está balançando a cabeça aí, negativando? Você acha que o Gilson não pode ser esse cara? Não efetivamente, eu acho que se você não tivesse a Libertadores de imediato, né, que o Gilson pudesse ter um tempo de adaptação, enfim, na história por ali, talvez fosse o caminho. Mas não acho que com a Libertadores batendo as portas, você pode abrir mão de um lateral como você abriu, né, com as características que ele tinha, e até uma experiência já em termos do time, daquilo que era o time no coletivo, em prol de um jogador que ainda não apareceu. Você não pode afirmar que ele é o jogador que vai ganhar a lateral. Pode até ganhar, né, no contexto. Só que o Mena, qual é a diferença que o torcedor vai ter que entender? O Mena não é um ala, o Mena é um lateral. Né? O Cruzeiro está acostumado com jogadores que vão muito à frente, que fazem esse tipo de coisa. Ele tem uma recomposição, mas não é bom no apoio. Então você vai ter que adaptar. Mas aí vai ter um problema que o Samúdio tinha. Mas ele é o Samúdio. Aí isso que a gente tem que... Só que no que o Cruzeiro está apostando em relação ao Mena? Você precisa ter um jogador com mais experiência sul-americana. A gente acompanhava muito, e a gente fala muito dessa questão de filosofia, de jogo de Libertadores, qual que é a filosofia, o que é, o que não é. Ontem eu ouvi uma definição que eu acho que é bem isso. Quando você traz o jogador sul-americano, exceção dos brasileiros, obviamente, o cara relata para você muito mais do que é essa competição, muito mais do que é a disputa, muito mais do que é você estar lá fora. Eles têm um conhecimento dos locais muito maior, eles passam para os seus companheiros. Então, esse tipo de experiência vale muito em termos de Libertadores. E a gente sente pelas contratações do Cruzeiro que ele está buscando isso. Um perfil de Libertadores que faz com que o Cruzeiro sinta menos o que ele sentiu na temporada passada. Então, eu acho que esse é o caminho do Mena. Agora, não está fácil, não. A gente teve chance de conversar com a diretoria do Cruzeiro depois. Essa história do Mena ter saído do Santos, ter conseguido a liberação, está dificultando o acerto. Porque o Cruzeiro já tinha meio que um acerto na questão do empréstimo e tal. Por isso que o Lu traz a informação da questão do Dagoberto. Porque o que está se tentando? Que ele retire a ação que ele colocou na justiça contra o Santos, para que possa facilitar essa negociação. O que me faz acreditar que o Mena possa ser um lateral interessante é o fato de jogar num bom time. Porque desde a chegada dele no Santos, o Santos veio em queda. E naturalmente o time em queda, ele também teve o futebol dele diminuído, reduzido. Agora, quando ele chega no Cruzeiro, com um sistema já definido, com uma base de time montada, aí fica mais fácil para jogar. Eu não sei se vocês pensam assim, Cadu, daqui a pouco eu quero que você fale do Mena, mas dá uma passada na questão do Riascos, porque existe uma dúvida, e muita gente tem dito. O Riascos, de repente, poderia desenvolver a mesma função, desempenhar a mesma função do Ricardo Goulart. Ele tem bola para isso? O Arrascaeta poderia fazer a função do Goulart? Ou outro jogador faria a função do Goulart? E onde entraria o de Arrascaeta? E onde entraria o Riascos? E uma terceira pergunta, interrogação, você acha que, ou 2 pontos, você acha que os dois podem jogar juntos como titulares, Riascos e de Arrascaeta? Boa tarde, ídolo. Boa tarde. Muito obrigado aí pelo tempo que você me substituiu de forma brilhante, muito comentada aí nas redes sociais. Muito obrigado. Que isso. Bem-vindo, você faz falta e quem sou eu para te substituir? Não sou... Sou um reserva apenas. Everton, vamos começar pela última pergunta. Os dois podem jogar juntos, sim, em termos táticos e características. Agora, em termos de qualidade, o Riascos não chega para ser titular no time do Cruzeiro. Vai ser uma opção de banco, pelo menos acho que o Marcelo deve assim proceder, porque é um jogador que não tem o mesmo nível de outras opções que o Cruzeiro tem ali. O Alisson é mais jogador, o William é mais jogador, entre outros. Então é uma opção de banco. O Riascos não faz a função do Ricardo Goulart, é um cara forte, assim como o Goulart, é muito veloz, só que tem a característica de jogar mais aberto, um jogador de lado de campo. O Ricardo Goulart jogava centralizado, preenchia o meio, ajudava os volantes, entrava na área para finalizar como um segundo atacante, é uma função tática muito peculiar. E o Riascos é mais um atacante de lado de campo mais típico, né? Então não é parecido taticamente com o Ricardo Goulart. O Arrascaeta também não tem exatamente a mesma característica, é mais franzino, mais leve, mais habilidoso. Puxou esse contra-ataque espetacular aí contra o Cruzeiro, né? Conseguindo fazer uma bela jogada. Então, ele tem uma qualidade muito grande, pode ser o substituto do Ricardo Goulart em posicionamento, no sentido de ser o meia centralizado, de ser o armador
que joga ali pelo meio, mas com características diferentes. Acho que no fim das contas o Riascos não vai ser titular, o Arrascaeta vai ser titular ao lado do Everton Ribeiro e ou de William ou de Alisson. Acho que a briga fica entre os dois. E ali. ele é mais de condução de bola, isso que o torcedor precisa entender. Muito mais de condução de bola, né? Às vezes você fica esperando que ele apareça lá na frente porque ele conduz, mas ele é armador. Ele é armador. Então, na verdade, você vai trabalhar com 2 armadores. Ele é muito próximo do Everton Ribeiro, né? As características são as características de armador mesmo. Então, na condução, o Cruzeiro vai ganhar. Mas o Cruzeiro precisa ter à frente quem receba isso. Esse agudo que eu acho que talvez seja o problema. A gente falou no passado aqui, Júlia, várias vezes, isso era discutido aqui em profusão o ano inteiro. Acho que quando o Goulart jogava mal, o Cruzeiro normalmente jogava mal. O Goulart era meio que a mola desse time e tal. E aí perdeu esse cara. Perdeu esse cara, contratou o Riascos, de Arrascaeta e tal, mas o cara do meio campo, o Cruzeiro perdeu. Foi destaque no futebol brasileiro, ganhou prêmios e tal, e aí foi embora. Eu não sei, o Marcelo acho que vai ter que mudar o jeito de jogar desse time, não sei. Né? Exatamente, com a chegada do De Arrascaeta, que o Cadu explicou muito bem, aí ele tem um estilo diferente de jogar do Ricardo Goulart, então o Cruzeiro vai ter que mudar esse estilo de jogo. Eu também concordo com o Cadu, quando ele falou do Riascos, o Riascos não chega para mim para ser titular do Cruzeiro, é um jogador que tem uma qualidade abaixo dos jogadores que o Cruzeiro tem no elenco, é um jogador que tem experiência de Libertadores, um jogador sul-americano, mas não chega para ser titular, eu acho. Eu acho que isso pesa, eu acho que isso pesa. Até pelas passagens dele, as 2 últimas passagens, no Pachuca, que ele ficou pouquíssimo tempo, ficou 4 meses lá, teve problemas extracampo. Então, assim, é um jogador que, depois do Pachuca, foi para o Morelia, também não teve uma passagem muito boa. Então, é um jogador que não chega, assim, com um status, assim, tão elevado, entendeu? Pelas últimas passagens. Ele jogou bem no Tijuana, naquela Libertadores, mas, assim, eu não o vejo como titular de imediato. É que o Cruzeiro fez alguns jogadores aparecerem muito bem, fez uma recuperação de futebol com Marcelo Moreno, sabe? Que me faz acreditar que o Riascos possa reaver aquele futebol que a gente viu em 2013 e tal. O De Arrascaeta, eu não sei. Eu acho que o De Arrascaeta... Você acha que pode ter um problema do Cruzeiro ter Everton Ribeiro e De Arrascaeta? Vocês já falaram disso, mas pode ser um problema crônico dos dois jogarem juntos e o Cruzeiro perder no poder de marcação no meio campo? Não acho não. Acho que dá para acertar ali com os 2 volantes mesmo, com o William fazendo a recomposição, o próprio Alisson pode fazer esse trabalho. O Arrascaeta não é igual ao Ricardo Goulart, mas pode ajudar um pouquinho na marcação também, assim como o Everton Ribeiro. É um esquema normal, né, Everton? 2 volantes e 3 meias. Nem todos os times que jogam no 4-2-3-1 tem o Ricardo Goulart, que é meia, volante, e vários times dão certo dessa maneira. Não acho que obrigatoriamente o Cruzeiro vai perder sentido de marcação, não. E o Arrascaeta foi muito bem na Libertadores, né? Foi um dos principais jogadores da Libertadores. Muito falado. Ele e o Felipe Guedes comentou sobre ele. Ele e o Felipe Guedes foram os melhores ali do Defensor, ou o Defensor, né? Defensor. O Guedes foi para a Bélgica mais rápido, depois do segundo semestre o Arrascaeta caiu um pouquinho, não manteve o mesmo nível da Libertadores, mas foi bem ainda. Então, acho que foi a melhor contratação do Cruzeiro, melhor que o Damião, que o Joel, que esses caras todos. Também acho que foi. Porque pegou um cara, porque trouxe um cara que não vai precisar de mostrar nada. Não vai ter que voltar a jogar bem, não. Ele estava bem, ele esteve bem na temporada retrasada, na temporada passada. E um jogador que foi comentado não só aqui, falou-se dele lá em São Paulo, aqui no Sul, muito comentado. Mas, pô, ele era o maestro desse time que surpreendeu na Copa Libertadores. Porque até então, principalmente quando os times seguiam para jogar lá, viam aquele estádio modesto, pô, não tem tanta tradição, que time é esse? E de repente mostrou esses 2 caras aí que jogaram muito, né? Que é o G2 e ele. Então, acho que o Cruzeiro fez sim uma grande contratação. Valeu a velocidade, a perspicácia, a vontade de contratar e principalmente a ousadia, né? Chegar a saber que o cara está praticamente fechado com o Inter. Você vai lá e fala, como é que o Inter vai pagar? De 4, 5, 10, a pagar no cartão dividido? Não, paga à vista no dinheiro. A própria vinda do Ricardo Goulart acabou sendo fundamental para o jogador chegar, né? Porque o dinheiro do Goulart foi fundamental para o Cruzeiro chegar e pagar à vista, né? Que foi o diferencial da negociação. Na verdade, o Cruzeiro
divulgou que foi o parceiro, né? Que é o Parceiro Pedrinho, ajudou, todo né? mundo sabe, né? Ele foi fundamental porque ele pagou à vista esses 50%, dos 50% que o Cruzeiro, ou seja, ele disponibilizou isso e o Valdir ainda conseguiu que os outros 50% sejam pagos em prestações que vão dar mais ou menos 70 mil por mês e que aí você vai conseguir não mexer tanto nas finanças do clube. Então você conseguiu fazer uma boa negociação. E o empresário dele disse que essa foi a diferença, porque não é que o Inter não ia dar, que a gente não entendeu direito, não ia pagar à vista. O Inter ia pagar, só que o Inter estava de blá, blá, blá. O Cruzeiro chegou lá e falou, tá aqui o dinheiro, vamos levar isso que faz a diferença. Mas 70 mil por mês, a Kiwane Rodrigues, que é a nossa repórter aqui, tem no bolso do Baby Doll. Se é que Baby Doll tem bolso. Olha, ontem na cidade do Galo, o técnico Levir Coupe comandou o primeiro treino coletivo do ano e não faltou vontade por parte dos jogadores atleticanos. Aliás, daqui a pouco vamos falar da questão do Guilherme, hein? Quem traz todos os detalhes é a minha irmã competente Gisele Ramos, a mãe do Dieguito, que está cada vez mais lindo. Alô, Gi, um abraço. Foram 12 dias de pré-temporada em campo reduzido, mas desta vez eles ganharam campo inteiro. Levir comandou o primeiro coletivo do ano. Começo de temporada a gente sente bastante o cansaço, o calor, mas eu acho que deu para suportar bem ali, conversando bem. A disputa foi acirrada. Olha que vontade do Vitor na cobrança do tiro de meta. E essa dividida entre Dátalo e Pierre. A principal contratação do Atlético, o argentino Lucas Prato, já foi logo balançando as redes. Tava todo mundo querendo mostrar serviço. Somos 30 jugadores que pueden jugar cualquiera. La diferencia de uno y otro es muy chica, mínima. Estoy muy feliz de compartir plantel con esos jugadores, entonces la competencia es muy buena, entonces debemos todos estar al 100%. Deu para ver que Levir já tem os 11 escolhidos para começar a temporada. Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gemerson e Douglas Santos. Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátalo e Luan. Na frente, Carlos e Lucas Prato. O primeiro teste do ano será amanhã, um amistoso contra o time ucraniano Shakhtar Donetsk. Torcida e jogadores vão poder matar a saudade da bola rolando. A gente que estava de férias, que a gente está voltando agora, a gente sente saudade da torcida lutando na Independência. A gente fica muito feliz porque estar de perto de novo com a torcida nos incentivando, eu acho que é bem importante para a gente. Tanto tempo sem jogar, ansiedade para sentir o calor da torcida e o desejo de garantir a vaga no time titular. O jogo desta quarta-feira será mais que um amistoso. Pode esperar muita correria, né? Acho que vai ser um teste bem bacana para a gente se preparar melhor, porque eu acho que quanto mais equipe vir jogar contra o Atlético de qualidade, a gente se reforça mais. Eu acho que vai ser muito importante para a gente. Bom, tá aí então, a gente mostrando o primeiro treino, o Guilherme ficou afastado do treino. Aliás, ô Genta, a gente tem alguma coisa do Guilherme? Não, né? Em especial não. O Guilherme vai passar por exames hoje e tal, e aí o Atlético deve apresentar o resultado da contusão do Guilherme. Será que o Guilherme já começa a temporada se contundindo? E isso pode, se caso isso seja realmente comprovado, isso pode pesar de repente na hora da renovação, Júlia. Porque você começar a temporada antes do primeiro jogo, não estou dizendo que aconteceu, gente. O resultado da ressonância ainda não saiu. Mas caso saia e caso o resultado seja positivo, ele esteja de fato contundido, antes de começar a temporada é complicado. E é um jogador até, Everton, que eu vejo assim, não um substituto à altura, mas um jogador que poderia resolver essa lacuna deixada pelo Tardelli, mudando um pouco o estilo de jogo, é claro, mas é um jogador que tem muita qualidade, a gente já falou muito isso aqui, é um jogador muito bom, mas que está pesando, isso pesa, né? Pesou um pouco já essa lesão constante que ele tem, essas lesões, mas agora começar o ano, no início de pré-temporada, já com uma nova lesão, isso já fica complicado também, né? Um jogador que eu acho que teria... vai se renovar com o Atlético, teria espaço sim, no time esse ano. Os repórteres, nossos repórteres, em especial a Gisele, que esteve no treino, a Gisele disse que o Lucas Prato treinou bem demais, né? Fez gols e tal, ou gol, e treinou muito bem, apesar de ser grandalhão e um cara, olha aí, tá vendo? Bate bem demais na bola, tem uma visão impressionante. Acho que o Atlético vai se dar muito bem com esse Lucas Prato aí. Agora, sobre a questão do Tardelli, ídolo de Mara, eu acho o Tardelli um jogador excepcional. O Tardelli viveu o ano de 2014, um ano mágico,
né? Seleção brasileira, os 2 gols contra a Argentina, os títulos conquistados pelo Atlético, um jogador realmente vivendo uma fase excepcional. Mas eu não consigo enxergar essa tragédia toda que muita gente está enxergando. Pô, o Tardelli saiu, se o Atlético não contratar, azé da garapa. Se o Atlético não contratar, ferveu que suco. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo. Acho o Tardelli importante, mas a contratação do Lucas Prato pode fazer com que o time mude o jeito de jogar, mas ainda tenha o Tardelli nem finaliza tão bem quanto o Lucas Prato. Ele tem velocidade, ele é muito importante, então, mas não acha essa tragédia toda. Gostaria de ouvir. Primeiro você, Cadu Doné. Não acho que é uma tragédia também não. Se a gente começar a imaginar o time titular do Atlético, nas prévias que a gente enxerga aí sobre a temporada 2015, os 2 volantes permanecem, Leandro Donizete e Rafael Carioca. Ele pode formar o time com o Luan de um lado, o Carlos do outro, o Dátulo armando centralizado e o Lucas Prato lá na frente. Com esse time, que talvez não fosse o meu, mas que deve ser o time que vai escalar do Levir Coupe, mesmo assim, ele continua com o Guilherme, com o Michael Suel e com o Dodô na reserva. Sim. Então você forma um bom time titular sem o Tardelli e ainda com 3 ótimas opções ali do meio para frente, em termos de meias ofensivos, para compor o time. Então, o elenco do Atlético é muito forte, então acho que essa tragédia toda, acho apenas, a coisa que eu falei o tempo todo a respeito dessa transação, é que justamente por valorizar muito o Tardelli, pela qualidade que ele tem, acho que deveria ter saído por um pouco mais, 2 milhões, alguma coisa nessa linha. Eu estava te ouvindo. Acho que é o que vale no mercado, mas não quer dizer que é uma tragédia a saída dele, porque o elenco é muito bom. O Tardelli é craque e até por isso acho que ele deveria ter ido mais caro, mas o elenco é tão bom que ao mesmo tempo não é o fim do mundo a saída dele. Ontem eu estava ouvindo seu comentário lá na Rádio Tatiaia. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Léo Figueiredo, que está assistindo a gente, meu irmão de peso. Emerson Romano, ele está com uns nomes de uns jogadores, o Emerson Romano, vai pro Twitter aí, pergunta para ele, está sabendo de uns jogadores que estão vindo para Cruzeiro Atlético. O Emerson Romano sempre está no furo, mas ele nas férias ele trabalha. Eu esqueci o que eu ia falar. Estava falando que eu estava ouvindo seu comentário. Eu estava ouvindo seu comentário. Ontem você falou um negócio muito interessante e eu assino embaixo. Tem muita gente dizendo, o Tardelli foi vendido por menos que o Goulart, que ele é mais velho. Para mim, foi um negócio de ocasião. Bom, eu vou abrir mão da dívida que o time tem. Eu não quero ficar, eu quero ir embora, eu quero jogar na China, eu não quero ficar aqui mais. O salário lá é astronômico, então eu quero sair. Eu não quero ficar presidente, eu não quero ficar. Ah, mas você tem contrato? Ok, mas eu não quero, eu quero que você me negocie. R$1 milhão por mês é dinheiro demais. Isso nós estamos falando de que ele vai receber de salário, livre de impostos. Né? Agora, que ele seja velho, eu também acho que não é, não. Não. Acho que foi um negócio de ocasião, o Atlético tem atrasado, o Atlético precisa resolver esses problemas. E no Tardelli, o Atlético encontrou uma possibilidade de colocar dinheiro em caixa e resolver parte dos problemas. Mas, para mim, avaliando friamente, não foi um bom negócio, não. Até seria um contrassenso a gente achar um bom negócio depois de passar anos elogiando tanto o Tardelli, né? Não faz sentido. Quando falo isso aqui, sempre dá problema. Eu acho mais jogador do que o Ricardo Goulart. Eu também acho. O Ricardo Goulart foi melhor no Campeonato Brasileiro, mereceu bola de prata, mereceu premiação e é um baita jogador. Não é diminuindo o Ricardo Goulart de forma alguma, só acho o Tardelli melhor, só isso. E se você olhar a diferença entre os dois, eu acho que a idade, Everton, pode até tirar alguns milhões, vamos colocar assim. Tudo bem que o jogador perde um pouco o valor de mercado, mas não tanto, né? Se o Tardelli fosse novo, ele sairia por quê? Por 20 milhões, 25 milhões, é jogador desse tamanho, desse patamar, se ele fosse um jovem de 23 anos. Então vamos considerar, tendo 29, você tiraria alguns milhões dessa quantia, mas não chegaria a 7,5, que foi o valor total. Né? Então acho que foi uma venda ruim, e isso também não quer dizer, não é motivo suficiente para querer matar o presidente, para achar que ele é ruim. Isso. Não é isso não, é uma discordância de um ponto. Como tem discordância de vendas e compras da diretoria do Cruzeiro, e acho muito boa a diretoria do Atlético. As pessoas têm que parar com isso. Você não pode criticar e acha que já está querendo queimar determinado dirigente, que ele não é bom. Não é isso. Eu acho um baita dirigente, o Daniel Nepomuceno. Só que nessa eu discordei. Como eu discordei da diretoria do Cruzeiro, eu pagar o que paga pelo Júlio Batista, por exemplo. São discordâncias. Não, mas eu imagino que a própria diretoria do Cruzeiro olha para dentro e vê que o Júlio Batista foi um mau negócio. Mas, por outro lado, vê o Goulart, que foi uma aposta, sair com cifras astronômicas. Então, o Maluf, uma vez, deu uma entrevista pra gente, na Esportes, eu e Edmara, e o Maluf disse,
nós erramos demais. Erramos com... Aí ele deu o exemplo do cambalhota, se lembra, Dimara? O cambalhota e tal, não sei o quê. Mas nós acertamos. Olha aí o Bernardo, né, que veio da base e tal, mas estou dizendo de achar um bom negócio. Então, o Cruzeiro achou um excepcional negócio no Goulart e tem que vender mesmo. Tem que vender mesmo. Você não consegue fazer futebol só com o dinheiro que vem de arquibancada, de sócio do futebol, de patrocínio. Tem que vender. Agora, no Atlético, todos sabem, vocês também sabem, que a janela de final de ano não é a melhor para se vender jogadores. Até porque os dois disputarão Libertadores nesse ano. Então você valoriza o atleta mais e vende no meio do ano. O que acontece? Se o Levi fez uma exigência ao presidente, eu só continuo se os salários estiverem rigorosamente em dia e que a coisa não desande. Como é que eu vou cobrar do cara com o salário do cara atrasado 2 meses? Então, se o Levi fez essa exigência e o Daniel entendeu que na negociação do Tardelli poderia surgir o dinheiro para resolver os problemas solicitados pelo Levi, tem que vender. O cara fica numa situação difícil. Eu não tenho... Onde é que você vai arrumar? Quanto é que dá isso aí, hein? Quanto é que está o euro? 3? Quase 3. 15, 16, 17 milhões? O euro está 3,50. 17 no final das contas, né? Se chegar a 7 milhões e meio, que é o que a gente está mas aí você olha para o Tardelli, ele abriu mão da dívida. Disse que foi algo em torno de 2 milhões e meio, 3, né? Abriu mão da dívida. Aí você abre mão da dívida, libera o atleta, mas pega esse dinheiro e resolve os problemas. E aí vale a gente dizer para o torcedor do Atlético o seguinte, o primeiro do caso do Guilherme, o Guilherme já fez ressonância, o doutor Rodrigo deve falar à tarde sobre o resultado. Eu acho que tem lesão. Do que eu conheço da história do Guilherme, do que a gente conversa com o pessoal do Atlético, vem mais uma lesão. E lembrando o seguinte, ele estava fazendo o trabalho de recuperação ainda daquela lesão do final do ano, por isso que ele estava treinando a parte, ele continuou sentindo incômodo, e aí o departamento médico do Atlético achou melhor que fosse feita essa ressonância. Segunda coisa, o procurador dele fica sabendo hoje da proposta que o Atlético fez para ele. O procurador está em Belo Horizonte, e eu vou dizer uma coisa, a proposta é muito boa, a proposta do Atlético, o que mostra que o Atlético tem interesse na permanência do Guilherme. Mais uma vez a diretoria, e aí havia aquela dúvida, o Levi falou que não precisava contratar, que ele ia resolver em casa a questão, o Atlético vai contratar e o Atlético está no mercado. O Atlético é um jogador do meio para frente, pode ser um atacante que tenha esse histórico, mais ou menos como era o Vitinho, mas que pode vir de trás, fazer aquela função mais ou menos por ali, tentar fazer uma movimentação maior por ali, é do meio para frente, é um atacante brasileiro, ele não vai buscar um estrangeiro, é um brasileiro que está fora do Brasil. Ou seja, a galera pode começar a fazer a lista aí, as speculations, passa por isso aí, o Atlético está no mercado e vai trazer. Quando a gente falou aqui na sexta que era um grande nome que o Cruzeiro estava trazendo, que era o Arrascaeta, e era mesmo, as informações do Atlético são que vai ser um jogador para chegar para ser titular. A gente sabe que o Levi está entre o Carlos e o Michael Suel. Ele fez 2 treinamentos com o Michael Suel e 1 com o Carlos. Eu acho que é mais pro Carlos, apesar de eu achar que ele devia testar o Dodô. Eu acho que talvez ali na movimentação fosse pelo final do ano passado, né? Porque ele terminou como titular e o time foi bem. E sobre isso que você falou, um reforço que chega para jogar, tem que ser assim, porque o elenco é muito bom, não tem necessidade de você trazer um jogador bom, mas que não chega para pegar a camisa e já assumir. Não tem necessidade, porque a gente já montou o time aqui com 3 reservas de altíssima qualidade no meio para frente, e isso sem falar no jogo, que foi reintegrado, que em algum momento tem que entrar. Esquece às vezes. Né? Então, tomara que chegue mesmo, e se para chegar tem que ser o cara para chegar chegando. Aliás, deixa eu perguntar a Júlia primeiro. Júlia, você acha que foi um bom negócio reintegrar os 3? Quer dizer, evidentemente que pelas questões financeiras, jurídicas, você tem que reintegrar. Você perde dinheiro e esses caras também podem, enfim. Você acha que foi um bom negócio? Você acha que o Jô, por exemplo, pode ser útil na Libertadores? Dos que foram reintegrados, eu acho que o Jô é o único que pode... Um jogador que... A gente fala muito disso aqui, não tem como o jogador esquecer como joga futebol, né? Então o Jô, pelo que ele apresentou em 2013, é um jogador dos 3 reintegrados que eu acho que pode dar alguma coisa aí de novo no Atlético, pode ser importante na Libertadores. Emerson Conceição, eu nem comento. Emerson Conceição, sem comentários. O André também, para mim, foi a pior negociação da história do Atlético, mas o Jô, eu acho que é um jogador que pode dar certo, sim, pode ajudar um pouco o Atlético ainda, apesar de que também eu acho um pouquinho difícil, viu, Everton? Principalmente se o Lucas Prato... até porque eu imagino que o Jô seja hoje reserva do Lucas Prato. Né? Não dá para você mexer em outra peça no ataque do Atlético para colocar o Jô. É meio complicado, a não ser por uma questão de extrema necessidade, você imaginar
que Jô e Lucas Prato estejam juntos em campo, a não ser que, bom, vamos jogar a bola para dentro da área e vocês ficam lá dentro. No final de o Lucas Prato também cabeceia muito bem. Agora, só um detalhe rápido sobre o Dodô. A gente fica aqui, eu não sei se eu acho que eu falei isso ontem na Band News. A gente fica aqui sempre enaltecendo o trabalho do Santos. E esse ano vai acontecer de novo. Uma leva de garotos serão lançados, será lançado. A safra não é tão boa desde a saída da safra do Neymar. Eles não conseguem mais. O Gabriel é bom jogador, não é de Gabigol também. Lucas Lima, mas eu digo assim, do pessoal mais novo ainda, que subiria agora, a safra não é boa, não. É porque existe uma valorização, a gente enaltece muito esse trabalho do Santos, de revelar jogadores, mas quando a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui, não é feito. O Dodô, por que o Dodô não pode ser esse cara para substituir o Tardelli? Um cara que faz o gol que fez, mas foi contra o Palmeiras, dane-se. Na história, quando você for ler algo na história, daqui 200 anos, você vai ver que num dia tal, no Pacaembu, o Dodô fez um golaço contra o Palmeiras. Aí depois o cara vai numa pressão desgraçada, contra a arbitragem e tudo, jogar contra o Inter lá no Beira-Rio, mete a bola debaixo do braço, desloca o goleiro e mete um gol de pênalti. Fora o que ele já estava jogando até então. Então por que não chamar e falar, você é o cara, irmão, você vai substituir o Tardelli. O jeito de jogar é muito parecido. É o que mais parece. Desses dois do Atlético é o que mais parece. Por que não bancar o moleque? Eu não entendo por que não pode bancar o moleque. Mas será que não vai bancar? Aí a gente questão do Carlos aí, tem que ser titular. Mas é o que eu tô falando. Nesse momento ele treinou o Maxwell, treinou o Carlos, mas quem disse que ele não vai bancar o Dodô também? Eu acho que muitas vezes a gente pensa nesse amadurecimento do jogador também, né? É a questão da Libertadores, tem a ver com o que a gente falou da questão da lateral do Cruzeiro também. Então talvez o Levir esteja visualizando melhor o Dodô. Será que é o momento dele mesmo? Será que é isso? Você entrar num time que tem uma concepção diferente, que vai jogar de uma forma diferente, porque o Atlético vai jogar diferente. Então, às vezes, ainda não foi o momento. A gente ainda não viu ele fazendo isso. Mas eu acredito que ele também vai testar o jogador. Porque se a gente vê que ele é o que tem a característica mais próxima, e se o Levi não quiser mudar tanto, ele vai ter que observar o jogador. Você está falando aí de jeito de jogar? O Lucas Prato falou alguma coisa sobre isso. Nós temos aí, vamos rodar a agenda, por favor, Lucas Prato falando aí. Creo que lo más difícil es volver a jugar de centro delantero. Yo en Vélez jugaba de media punta, más atrasado. Pero creo que con los grandes jugadores que hay aquí es todo más fácil. Hoy se ha visto en el trabajo colectivo que he tenido 4 o 5 chances muy claras de gol y he podido convertir. Tá aí. Então ele dizendo que tá difícil jogar de centroavante. Jogava como meio atacante, mas eu acho que não muda muita coisa, não. Acho que ele vai adaptar rapidamente, porque a bola vai chegar nele toda hora, ele vai ser muito bem alimentado para meter para dentro do gol, se ele bate muito bem na bola. Dele também. Se você mudou o estilo, se é ele que está na frente, que a bola chega nele toda hora, né? Tem que chegar. Ele vai... E é o que ele falou. Eu tive 5 oportunidades e eu consegui, acertar. É claro que tem uma adaptação, mas eu acho que ele vai ter muita facilidade. E aí, Júlia? Apesar de que eu também acredito que o Atlético não vai jogar até com um centroavante tão fixo, assim, pelo que tem apresentado, pelo que apresentou no ano passado. Isso. Esse até é um dos motivos que eu acho que o Jô não tem tanto espaço mais no time. Aquele tipo de jogada que tinha na Libertadores de 2013, a bola alçada para ele mais fixo, mais paradão lá, esse tipo de jogada já não encaixa mais no Atlético. O Atlético é um time de movimentação. Essa passagem, esse estilo de jogo que o Lucas Prato vai trazer do Vélez pode ser importante também nessa movimentação que o Atlético joga, nesse estilo de jogo do Atlético. E durante a temporada passada, todos os elogios que eram oferecidos ao Cruzeiro e também ao Atlético, o Cruzeiro, durante toda a temporada, o Atlético, principalmente na reta final da Copa do Brasil, aliás, na caminhada da Copa do Brasil, enalteciam sempre a velocidade. Pô, o Cruzeiro é um time muito veloz. Nossa, o Atlético é um time muito veloz. Nossa, o Cruzeiro é veloz. Como é que você vai tirar isso? Você não pode acabar com isso. Porque hoje o futebol... o próprio Leandro Damião não rendeu no Santos porque ele jogava lá na frente. Paradão. Então, isso não funciona mais no futebol. O cara tem que se mexer, o cara tem que puxar, tem que abrir pelos lados. E o Grêmio vai jogar com o Marcelo Moreno e Barcos, hein? Pois é, o Filipão... Mas é do jeito que o Filipão gosta, né? Não vai ter, eu acho que não vai ter... Não, mas eu acho que ele não tem alternativa, mas mesmo assim vai mudar de ideia, porque os dois paradores... É difícil. Se você vem com o Marcelo Moreno, o cara que abre mais. Mas eu não sei. São pesados. É muito lento o time. O Lucas Prato falou ali, ele terminou jogando de meio atacante no Vélez e foi muito bem assim, só que ele tem porte de centroavante, ele sabe fazer gol, ele finaliza muito bem, já jogou assim, então a melhor opção para o Atlético é ele jogar como um homem mais avançado,
emprestado junto com aquela turma que aparece ali de trás, o Luan, o Dátulo, o Carlos, o Dodô, quem quer que seja. Vai dar certo, Everton. Vai dar certo como centroavante. Nem vai ter essa história muito de adaptação, eu acho. Vai chegar... Eu nem acho que vai... Ele já jogou de centroavante. Ele não vai entrar. Eu acho que não vai entrar como centroavante. Ele falou ali e tal, no treino foi uma exigência do Levi. Ele vai ser um homem mais adiantado. Acho que vai jogar mais adiantado. Basicamente. Ele pode sair um pouco. E até passou ali o tweet de um telespectador falando que o Tardelli foi vendido pelo que ele vale, para parar com tanta lamentação. Não é lamentação, as pessoas pedem pra gente analisar. E outra coisa, venda não é opinião quanto você acha que o cara vale. Você acha que o Tardelli vale 7 milhões de euros, você pode achar, mas está errado pela realidade do mercado. É financeiro. Não é verdade, né? Não é. Simplesmente... Isso aí é um negócio. Se você tem um carro 2015, modelo tal, tabela FIP, tanto... Você pode achar que não vale, mas a tabela fica mostra que vale. O Goulart vale 15, o Tardelli vale 7,5. O Arrascaeta vale 8, o Tardelli vale 7,5. O Léo vale 4 e foi negado ainda, o Tardelli vale 7. O cara é titular da seleção brasileira. Isso só de você carimbar no papel que é titular da seleção brasileira já vale muito mais. Olha, essa análise de futebol, com esse fanatismo, com isso dá uma preguiça. É só ver quanto que o cara vale. Aí você fala um X. Não sei o quê. São tantas reclamações. Cara, você sabe que eu me ligava muito nisso. Teve uma época que eu saía aqui do programa, juro pra vocês, eu pegava o meu Twitter, aí eu stalkeava, né? Eu colocava o meu nome assim e tal, alguma coisa. Aí eu ficava lendo. Aí um dia, eu fui fazer o terceiro tempo lá em São Paulo, deve ter o quê? Uns 90 dias, sei lá. E aí então eu encontrei com a Renata lá, aí eu comentei isso com a Renata, falou, Everton, se eu for ligar para o que os outros falam, vou processar nego toda hora, não vou sair do fórum. Então, cara, os caras são assim. Twitter na mão de idiota, você vai fazer o quê? Entendeu? Mas é que eu até entendo o fato do cara querer emitir a opinião dele também, participar e tal. Mas os caras não respeitam a sua, né? Os caras querem impor a bobagem, né? Não foi nenhum caso desse aí, não, que foi pelo menos educado. Tá errado. Não, mas tem um monte que pega pesado. Os caras... Eu acho engraçado quando o cara fala, a imprensa mineira é uma porcaria, mas vive com rádio no ouvido, não perde um programa e tal. É sensacional. O que eles não querem entender nessa negociação do Tardelli, que eu acho que é muito claro, e ontem o Cadu foi muito bem no comentário dele, que é o seguinte, o Atlético vender porque precisava do dinheiro. Acabou. Foi o que chegou. Poderia ter esperado Sim, mas o Tardelli não podia ficar, ele não queria mais ficar, ponto. A dívida aumentaria com o próprio jogador. Agora, foi pouco sim. O jogador atacante, seleção brasileira, o que é o Tardelli é pouco, ponto. Meus queridos, ainda tem o negócio do Bertolucci. Claro. Tinha uma dívida referente à negociação com o Bernard e tal, que teve que pagar o cara, que o cara também intermediou mais uma. Então, só a economia que fizeram com a dívida que o clube tinha com o jogador, você paga muita coisa lá dentro do galo. Então, menos. Ontem um cara mandou assim no meu blog, o Cadu disse que o Arrascaeta é muito bom jogador, e é mesmo, e que o Tardelli foi vendido por pouco. Que contradição. Por que contradição? Uma coisa tem nada a ver com te chamar de burro ainda. Olha, eu também falo pelos cotovelos ao telefone. 3 frases na vida te chamo de burro. E antigamente, Igor, toda vez que a conta chegava, eu ficava louco, caía duro. Mas aí eu conheci o Claro Fixo. E você precisa conhecer também, e eu vou te explicar. Olha só. Por apenas R$19,90, olha o valor, R$19,90 por mês, você fala à vontade, sem parar, com qualquer fixo da sua cidade. Isso mesmo, R$19,90 por mês é barato demais. Agora, quando a conta chegar, você vai sorrir como a Julinha Guimarães e não se assustar como acontecia antes comigo. O Claro Fixo, além de ser muito barato, ainda tem serviços inteligentes. E tudo grátis, tem secretária eletrônica, tem identificador de chamada, tem chamada em espera para você, inclusive não perder nenhuma ligação enquanto está falando com outro ou com outra, né? Então você vai ligar agora 4004-8021 e pedir já o seu Claro Fixo, antes de cair duro com a conta aí, se ela chegar, você realmente vai se dar muito mal. O barato mais ilimitado para sua família é o Claro, então ligue já 4004-8021 e faça um grande negócio com o Claro Fixo. A gente vai para um rápido intervalo, é lá e cá rapidinho e a gente já volta. Não saia daí, porque aqui é o seguinte, aqui tem qualidade. Olha a Julinha Guimarães.